José Ricardo Grilo, ele é o CEO da Universo Consultoria. José Ricardo, tudo bem com você? Tudo ótimo, prazer estar aqui contigo. Você chegou aqui, você já conhecia todo mundo, conheceu o Geraldo Júnior, hein? Geraldo, quem não internacional, conhece, hein? Quem não conhece o Geraldo, não conhece de rádio. É verdade. Meu amigo, eu queria falar com você sobre, em primeiro lugar, sobre a sua empresa que você de consultoria, que eu vejo que ela tem aí uma responsabilidade muito grande de promover muitas ações. A gente vai chegar nos livros, que eu fui pego de surpresa, não sabia que já era a 4ª edição, né? Ou seja, isso é importante a gente saber que a questão literária, nos dias de hoje, ela acaba não tendo tanta notoriedade, mas ela é fundamental. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Universo Consultoria, que você é o CEO, José. Eu sou fundador da Universo. Há 22 anos atrás, eu tive a grata surpresa de seguir o meu propósito de vida. Eu sou educador, né? Então, sou educador físico, sou pedagogo, ganhei uma especialização fora, ganhei uma bolsa de estudos, e quando eu voltei dessa bolsa de estudos, tinha uma coisa muito interessante acontecendo. A metodologia que tinha sido aplicada pelo Instituto Golda Meir de Israel. Esse instituto trabalhava com empreendedorismo para professores. Na verdade, a intenção era ter a oportunidade de ensinar os jovens do ensino médio a serem empreendedores. Isso, eu ganhei essa bolsa, achei que ia para os Estados Unidos, porque era da OEA. Rapaz, fui para Atena, no Equador. Você não sabe onde fica Atena no Equador? Ninguém sabe, nem eu. É no meio da Amazônia Equatoriana. E era uma escolha política. Que era na República do Equador? Na República do Equador. O presidente, na época, tinha nascido em Tena, e era uma cidade militar, então ele queria levar para lá, porque teve uma cobertura muito grande da mídia, a CNN cobriu esse evento, e eu era o único brasileiro. Por conta disso, o que mais me chamou a atenção foi a experiência vivencial que eles propuseram para nós. Sim. Então não era um curso onde você chegava e sentava e ficava ouvindo por horas a fio. Você ganhava as instruções e vai trabalhar. Se vira, vai fazer. Então, no processo de aprendizagem, aquilo me encantou. Quando eu voltei, muito mais do que o curso, que também é encantador, foi a metodologia. E aí eu quis trazer essa metodologia para o ensino de adultos. Eu trabalhava já com professores, formação de professores, e achei que isso ia funcionar muito bem dentro das empresas. E aí a Universo nasce. Nasce em março de 2004. Já estamos com 22 anos, atendendo alguns clientes aí de renome internacional, tanto no Brasil quanto fora. A gente atende a Nestlé, a Natura, atendemos o SBT, atendemos o Banco Real, que depois virou Banco Santander. Isso. E são players que a gente continua atendendo. Porque as pessoas falam, eu tenho no meu portfólio a Nestlé. Quantos trabalhos você fez para a Nestlé? Eu fiz um. A gente atende a Nestlé há 19 anos. E quando eu falo atende, né? É porque eu tenho meu sócio, Luiz Fernando, que está aqui hoje também, que é meu irmão. Precisamos ampliar o processo. Mais um pouco eram gêmeos, hein? Parecidos, né? Parece. E isso se acabou com ele, porque ele é 6 anos mais novo, rapaz. Ele acabou confessando que é ele que trabalha mais. Exatamente. E para não perder o irmão, a gente acredita. Né? Acredito, claro. Aliás, não existiria o Universo sem ele. Tá certo. Porque chegou num determinado momento que a gente ampliou, não dava para atender um cliente sozinho. Então, ele vem, eu já exploro ele há muito tempo, sabe? Eu tive uma escolinha de futebol e ele era o meu auxiliar, já com 14 anos, 15 anos, já estava trabalhando comigo. Então, a gente é irmão e amigo de uma vida, é maravilhoso. Sabe, isso é bom, essa relação entre irmãos, né? A gente sabe que não é só a criação. Eu acho que depois da fase adulta, a gente vê, às vezes, muitos irmãos que não se falam com outros, desentendem, que isso é muito pequeno se comparado à importância que um irmão tem para o outro, né? Então, eu quero aproveitar também e parabenizar, saber que o sucesso da Universo também tem a questão aí dos irmãos. São só vocês dois? Agora, meu filho trabalha com a gente, igual você. É uma empresa familiar hoje. O Breno, que é mais jovem que a gente, tem 27 anos, ele faz o administrativo. Perfeito. Hoje a gente não precisa mais se preocupar com o administrativo e a gente vai entregar para as empresas. Agora, você falou de algumas das empresas, inclusive falou da Nestlé. Qual o tipo de consultoria ou de trabalhos que vocês desenvolvem para a gente poder entender um pouco mais sobre a Universo?
Então, a metodologia que a gente utiliza é a metodologia da educação lúdica. Eu sistematizei, depois que eu voltei, falei, isso não pode ser simplesmente do Equador, algo experimental. Eu preciso estruturar esse processo. E aí eu criei uma pós-graduação, um lato sensu, reconhecido pelo MEC, que durante 10 anos nós formamos 7 turmas de especialistas. Estamos falando aí de mais de 350 pessoas formadas na nossa metodologia. Por quê? Porque essa ação é transformação no comportamento humano de verdade. Quando a gente traz essa oportunidade para dentro das empresas, a gente tem a oportunidade de criar um espaço seguro para errar. E o erro faz parte do processo de aprendizagem. Só que em determinado momento a gente usou o erro como uma avaliação punitiva. O que a gente faz? A partir do erro, como a gente usa o jogo, o lúdico, como primeira estrutura de aproximação das pessoas, a gente consegue fazer com que eles errem num espaço seguro. Por exemplo, o Luiz hoje é responsável por um programa de segurança comportamental dentro da Nestlé, que trabalhamos com todos os líderes lá durante 5 anos. E esse processo, você não pode fazer o cara errar na linha. Você tem que criar um espaço onde ele vai tomar consciência daquele erro. Essa consciência, ela é muito forte no sentido de emocionar, e aquilo que se emociona, se aprende, se leva para a vida. Então, a gente corrige aquele processo junto com eles. Então, é um processo onde eu chamo da teoria do ver. A vivência é sempre uma expressão do lúdico, que como você abriu hoje o programa falando aqui da nossa conversa, a literatura é uma expressão do lúdico, a poesia é uma expressão do lúdico, a música é... fundamental, como eu falei também. Exatamente. E aí o que acontece, Douglas? Nesse processo, a gente acessa um espaço seguro. É o campo do invisível do lúdico. Nesse processo, você traz a tua vivência. Só que a tua vivência só não basta para um processo de aprendizagem. Porque quando você vai numa peça de teatro, você sai com aquela vivência, com a tua experiência, e vai embora. Num processo de educação, a gente precisa compartilhar a experiência. Por isso, a teoria do ver. Ver é a vivência. A gente escolhe uma expressão lúdica. O E é a experiência. A experiência vai ser sempre única. Na mesma sala, o mesmo jogo, a mesma música, vai nos tocar de maneiras diferentes, porque a nossa história é única. E aí vem a reflexão, que é onde a gente conduz. Se a gente quiser levar para um processo de segurança comportamental, a gente vai falar, tá bom, você fez esse exercício e tinha um procedimento que você precisava pegar a caneta, tirar a caneta daqui e colocar ao lado desse maquinário. Por que você não fez? Ah, porque eu me apressei no processo. Isso acontece no teu dia a dia? O cara fala, acontece. E isso aqui criou uma marca indelével. Ele não vai esquecer mais do exercício que ele fez da caneta, ele vai reproduzir isso na linha de produção, e isso muda o processo de transformação das pessoas. De uma maneira mais simples, é assim que a gente trabalha no comportamento. Então, esse comportamento pode ser comunicação, pode ser liderança, pode ser uma relação de time, é assim que a gente vem trabalhando. Você sabe que agora a gente tem essa grande discussão sobre a NR1, que é com relação à saúde mental, e isso tem muito a ver no ambiente de trabalho. E esse exemplo que você deu, que eu julgo perfeito, tem a ver também com uma conscientização que o trabalhador tem que ter, que a colaboração dele profissional vai além do salário dele e dos benefícios que ele tem como um trabalhador da empresa. Ele é um dos participantes do crescimento da empresa. Então, ele tem que ter esse poder de pertencimento, que é algo que a gente viu que acabou se perdendo durante o tempo. A gente tinha um exemplo dentro de casa, que a escola era a extensão de casa e o trabalho a mesma forma. Por muitas vezes você fica muito mais tempo no trabalho do que na sua própria casa. Então não é tipo, olha, 6 horas. Eu tinha um colega de trabalho, ele faleceu faz um tempinho, e ele era assim, dava 18 horas, esquece. Aí fala, pô, precisava fazer tal coisa, já estou indo, ó. Mas são 6h02, desculpa, eu fico até 18 horas, e não tinha jeito. Ou seja, a meu ver, eu quero também ouvir sobre esse exemplo, errado ele não está, mas eu acho que tudo tem um jeito. Qual é a tua prioridade? É para isso? O cliente está esperando? É importante? Você quer? Não tem problema, daqui que eu faço. Porque às vezes também tem isso. Não, eu queria antecipar, porque amanhã eu vou chegar mais tarde, fazer outra coisa. Eu acho que tudo também é uma questão de linguagem, que é fundamental dentro do ambiente de trabalho. Você trouxe 2 pontos muito interessantes. Primeiro, a NR1.
O Luiz é um baita estudioso da NR1 e ele, em parceria com o Instituto Redes, tem um jogo que chama Peregrinos, e dentro desse jogo a gente trabalha as normas da NR1. Então vou ter que convidá-lo uma outra hora. Ah, não, o Luiz tem que sentar aqui para falar de NR1 com você. Então, fechou. Ele vai trazer muito mais propriedade sobre esse assunto, que ele é um especialista nisso. Com relação à cultura, é muito interessante o que você trouxe. Eu fui atender a Maxon Wills na Alemanha. E isso é muito interessante, porque até então eu não tinha trabalhado com uma empresa alemã, além do Banco Volkswagen, mas não na cultura originária, lá. Porque a gente foi trabalhar em Bonn, na Alemanha, fazer um programa para jovens líderes. E a Universo foi a escolhida para trabalhar esse processo de desenvolvimento desses novos líderes que iriam diretamente para o board. Então, seriam pessoas de alto gabarito, já mapeados pelo RH, e eles queriam acelerar o processo desses jovens que logo, logo eles estariam dentro do board, tomando as decisões da empresa. E você tocou num ponto que o alemão é exatamente assim. É mesmo? O alemão trabalha das 8 às 18. Não peça para ele chegar às 7h59, não peça para ele sair 18h01, porque ele não vai fazer. Então, naquele momento, ele vai produzir tudo que ele precisa produzir dentro desse espaço. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção, o quanto as regras são rígidas e o quanto a cultura é pensada no coletivo. Então, quando você sai, você está cuidando de você. Então, a partir dali, você não está mais dentro da empresa. Se você não fez, fica para amanhã. A gente estava naquele processo e não conseguiu acabar um dia, para a gente conseguir ficar depois das 18, porque eu tinha gente do mundo inteiro. A gente tinha pessoas que... A empresa é multinacional, então a gente tinha jovens de todo lugar. A gente tinha turco, a gente tinha mexicano, americano, tudo misturado. E aí eles precisavam continuar no projeto, porque eles iam apresentar para o board. A gente fez uma espécie de... aquele programa Shark Tank, eles iam ter que apresentar um projeto para o board financiar eles. E não deu tempo de acabar, porque era muita gente, como você trouxe, a linguagem. Imagina quantas culturas nós tínhamos ali dentro. Então, a gente ficou quase até 11 horas da noite. Sabe que o cara que ia trocar o turno não aceitou ficar. Não. Eu saio às 18, quando for 18h01 tem outra pessoa, então você converse com a outra pessoa. E eu aprendi isso com eles. Se você me perguntar, você acha que isso funciona no Brasil? Não, a nossa cultura é outra. E por isso é importante entender, quando a gente está falando de comportamento, que a cultura vai influenciar no comportamento humano. Na hora que a gente vai entrar dentro desse processo, existem as macroculturas, que a gente está falando de países, por exemplo, mas a micro, que dentro de uma empresa não é igual a outra. E a gente já pegou isso. Pode continuar. Não, só trazendo, porque só finalizando. Você tem empresas, porque você tem empresas que assim são flexíveis no horário, muito flexíveis, e que produzem com uma qualidade excelente. E tem empresas que você entra para produzir e sai para produzir no horário determinado. Qual funciona melhor? Depende do aspecto que você está falando, aonde você está. Para aquelas pessoas que vivem aquela cultura, talvez nem consciência tenham. E esse talvez seja o grande ponto de como a gente trabalha melhor o comportamento humano. Se a gente não leva em consideração aonde a gente entra, a gente tem que pedir licença onde a gente está entrando. Você está corretíssimo. Apenas só para complementar, existem alguns locais que não adianta você chegar um pouco depois do horário, que você não vai entrar. Chega 16h01 numa agência bancária. Não entra. Não entra, entendeu? E às vezes eu vejo até, a maioria das agências tem aqueles caixas de autoatendimento, e depois a agência, as senhoras, não, mas é que eu me atrasei. Não tem acordo. Então, eu vejo que tudo isso, independente da nacionalidade, né, eu acho que tem que haver o bom senso. Eu penso assim, perfeito. A gente está num momento muito delicado, né, José? A gente vê as pessoas muito individualistas, isso traz uma grande preocupação. Mas, bom, a gente vai conversar num outro programa com o seu irmão para falar de NR1, mas vamos continuar falando de você. Você está trazendo aí 4 livros, mas parece que um deles vai ter o lançamento amanhã, dia 23, é isso? É isso aí. Muito obrigado por esse espaço. Eu trouxe para abrilhantar a biblioteca, que nós eu adoro lugares que tem biblioteca, né? Isso é muito legal. E aí eu trouxe os 3 aqui. O primeiro livro é esse, é O Segredo do Menino. Esse livro surge de um programa para a gente trabalhar a diversidade. Eu fui convidado pela Nestlé, veio da Suíça, um programa para ampliar a liderança feminina no Brasil. Isso foi muito legal, porque a gente começou a trabalhar com
a diversidade humana. Então, eu criei um livro para trabalhar com os pequenos. Isso não sai desse programa, mas me inspirou esse programa. O quanto a gente pode ensinar desde cedo que as pessoas não são iguais. E por não serem iguais, a qualidade passa por isso. Né? A sua maior potência é aquilo que te faz diferente dos outros. Então, O Segredo do Menino é um livro que depois virou jogo. Durante a pandemia, eu fiz um jogo porque os pais liam para as crianças e meu filho adorou, quer fazer um desenho. Aí eu criei um jogo e aí o Instituto Neymar divulgou esse jogo. Rapaz, a gente teve mais de 4.000 downloads do jogo e ele continua sendo baixado. É um jogo gratuito, dá para baixar na nossa página na internet. O que eu achei interessante aqui na contracapa do livro O Segredo do Menino, assim, um menino diferente, confuso, atrapalhado, divertido e ousado, que sai em busca de auxílio para suas dúvidas. Vive sua jornada aventureira com desafios, alegria, presença e amor. Vasculha em todo canto e, cheio de encanto, descobre que o que ele procurava estava mais perto do que ele imaginava. Venha descobrir o segredo do menino, da menina e de todos nós. Interessante. Rapaz, olha, eu nunca tive uma leitura tão bonita, porque essa voz aí é encantadora. A melhor narração que eu tive do livro hoje. Eu vou abrir depois para ler. Esse aqui é o segundo. Esse livro nasce na pandemia. Eu já escrevia um Dragões e Sonhos, sobre dragões e sonhos. Eu sou encantado por dragão, tanto que O Segredo do Menino não vou contar qual é, mas tem a ver com esse segundo livro. Tem que ler. Esse é o segundo, também foi na pandemia? Esse foi na pandemia. Eu já escrevia num blog. O blog já tinha quase 5.000 pessoas que seguiam as poesias. E aí eu falei, todo mundo precisou de uma válvula de escape, né? O meu era a poesia. Então eu escrevi bastante na poesia, juntei, compilei e trouxe esse livro sobre dragões e sonhos, que fala da transformação do humano. Então, esse é o segundo, tá? Esse é o terceiro. Esse é o terceiro. O terceiro é o Colecionador de Amigos. Isso aqui muito legal. Tem a ver com o que você acabou de falar, né? O quanto a gente está desconectado uns dos outros e o quanto a gente pode ampliar a nossa relação de amigos. Esse livro tem uma música dentro, composta pelo meu filho, o Breno, que, como falei, trabalha com a gente, ele é músico também, então você consegue ouvir a música no Spotify. Mas esse livro trata de um sonho que eu tive. O Vitório, o filho do Luiz, ele tem hoje 14, vai fazer 14 anos. Logo vai estar trabalhando também na empresa. Ele já trabalha, viu? Se falar que ele não trabalha, ele me ajuda, né? Então, ele tem camisa da UNO, tudo. Ele legal. É categoria de base. Mas esse livro, o Vitório não conheceu o nosso pai. Nosso pai faleceu cedo. E eu tive um sonho e escrevi o livro como se o meu pai estivesse conversando com o Vitório e que o Vitório tivesse o vô cuidando dele, dizendo para ele ser um colecionador de amigos. Aí você derrubou a inteligência artificial. Genial essa criatividade. E esse livro você já escreveu? Você faz parte desse que você vai lançar amanhã ou não? Não, o quarto livro lança amanhã, que é a Metodologia do Universo. Esse, mas o Colecionador de Amigos tem essa interlocução que você falou. Tem. Esse já está no físico. O de amanhã, a gente lança ele como e-book digital, então amanhã ele vai estar disponível para as vendas, a gente vai fazer a live de lançamento. Eu pedi até para a Maria Eduarda, enquanto você explica, colocar no canal do YouTube, pode falar. Pode que continuar. Maravilha. E ele trata da metodologia do universo. São 22 anos de trabalho. A gente, como eu falei anteriormente, tivemos a pós-graduação, Lato Sensu em Educação Lúdica. Ele demorou um pouquinho mais que os outros para ser escrito, quase 20 anos, para eu colocar tudo no papel, como a gente trabalha com as empresas. E a gente traz esse campo do invisível do lúdico, que eu te contei um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, de o lúdico como um processo transformador, um espaço seguro para que as pessoas possam se conectar com aquilo que faz sentido para elas e levar para o cotidiano. Amanhã a gente vai falar mais o campo do invisível do lúdico. E quanto tempo que você leva para escrever? Tem algum ambiente especial? Tem algum horário especial? Comenta com a gente, porque escrever não é fácil, é a mesma coisa que compor. Às vezes a pessoa tem que estar num lugar com silêncio, uma música. Qual é o seu ambiente para a literatura, para escrever, Zé? Eu tenho em casa o privilégio de ter o que eu chamo a Toca do Dragão. A Toca do Dragão é o meu cantinho, mais ou menos como aqui, esse espaço mágico que você traz. E eu fico cercado por 4 cachorras. Eu tenho 4 cachorras. E à tarde, praticamente durante o dia, eu fico sozinho na minha casa. A minha esposa sai para trabalhar,
o menino mora em São Paulo, menino, né? Sempre serão meninos para nós. Sempre. Mora em São Paulo. A minha filha também trabalha em São Paulo, então vai e volta, eu fico sozinho em casa. E na pandemia eu transformei esse quarto, que fica próximo da churrasqueira, no meu escritório particular. A gente tem o escritório da Universo, vocês estão todos convidados para ir tomar um café com a gente. Fica onde? No Barão Office, na Barão de Paranapiacaba. Eu sei de esquina. Isso mesmo, isso. Mais o convidado para ir lá tomar um café meia com a quadra da Ana Costa. Perfeito. Então o nosso escritório é ali e que fica a 2 quadras da minha casa. Mas eu te confesso que ultimamente eu tenho ficado mais em casa do que indo para o escritório. E é lá onde eu tenho os meus livros, eu tenho o meu violão, então tem a minha musiquinha, e eu fico ali convivendo. E são espaços do ócio criativo, já citando um autor que eu amo, que é o Domenico Di Masi, um italiano que já falava disso. A criatividade precisa de espaços de ociosidade. Mas se a gente ficar com o espaço vazio, e isso é uma coisa que você falou das mídias sociais que estão ocupando esse espaço vazio. É no espaço vazio que vem a criatividade. Não pensar em nada, onde a gente pensa em tudo. E aí vem a poesia. Como diz um poeta guia que eu amo, que é o Manuel Bandeira, porque fala muito do lúdico, da brincadeira, ele diz assim, a poesia não serve para nada, mas muda tudo. Perfeito. Não, e você sabe que você provocou no tema, eu fiz um bom período da minha vida teatro, eu amei fazer teatro, cheguei inclusive a escrever uma peça teatral, chegamos até a encenar essa peça teatral, enfim, e eu sempre gostei muito de poesia, cheguei a escrever bem menos do que eu gostaria, né, atualmente, e eu vejo que o poema é uma forma até de você expressar algo que você tem dentro de você, de um sentimento que por vezes você não tem coragem de exteriorizar, entendeu? E você se surpreende. Eu não sei como que você é, como você escreve, mas às vezes eu gosto de escrever, guardar e depois ler. Não escrever e ler. Não, depois, uma outra cabeça, um pouco mais tranquilo, para aí eu vou ter aquela visão crítica daquilo que eu escrevi. Isso é muito legal, porque você deixa decantar. Vamos usar uma metáfora. Exatamente. Deixa decantar, deixa aquela poeira descer para você ver qual é o cristalino, que emoção estava te tocando naquele momento. E a poesia é muito isso. Acho que você foi cirúrgico, porque a poesia passa por isso, essa transformação do nosso sentimento, como a gente chega e traz isso para a prática no dia a dia. Bom, esse lançamento vai ser aonde? Vai ser no YouTube da editora, que é a Clipes Editora. A gente já está com um link no nosso Instagram, pessoal, e na Universo também. A gente vai lançar amanhã. Quem quiser chegar, vai ser muito bacana, às 19 horas. Então, amanhã, dia 23, às 19 horas. Isso. E depois, onde que a gente pode encontrar o livro? Aí a gente vai lançar, se você me permitir, ó, já me convidando. Por favor. A gente vai fazer o lançamento em Santos e em São Paulo daqui a um mês. A gente lança ele primeiro em e-book, e ele fisicamente chega daqui a um mês, a gente vai fazer esse lançamento. Aí, se você me permitir, eu venho contar de novo aqui. Você pede para o seu assessor especial, Paulo Bonavides, conhece? Esse é meu irmão de longa data. Aí ele entra em contato com a nossa produção aqui e você retorna, mas antes de você retornar, quem vai retornar é o seu irmão. Perfeito. Vamos falar de NR1 com ele, sabe tudo. Fechado. Obrigado pelos livros. Eu que agradeço. Eu vou lê-los aos poucos, né? E a nossa equipe também. Nós conversamos com José Ricardo Grillo, ele que é o CEO da Universo Consultoria, falando sobre o campo invisível do lúdico, essa obra que propõe um novo olhar sobre a aprendizagem por meio do lúdico, que vai ocorrer amanhã. Esse lançamento através do e-book, e daqui a um mês ele retorna um pouco antes aqui para falar do lançamento aqui na cidade de Santos. É isso? É isso. Muito obrigado, Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Obrigado por estar nessa casa maravilhosa. Você vai retornar mais vezes. Vamos ao Repórter CBN, Geraldo, e a gente volta na sequência.